RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa noite. É tempo para o Jornal da Noite aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos da atualidade. O Governo termina a anulação do último leilão realizado pelo INPS, motivo adequar procedimentos dos próximos leilões, conferindo total transparência. Neste jornal teremos o Vice-Primeiro-Ministro para mais detalhes. O Ministério do Turismo e Câmara Municipal da Boa Vista assinam um contrato-programa de requalificação urbana e ambiental de Salrei no valor de 125 mil contos. Boa noite. O Governo terminou a anulação do último leilão realizado pelo NPS e adequar os procedimentos dos próximos leilões, conferindo total transparência. O comunicado do Governo escreve ainda que o Executivo determinou submeter o depósito a prazo do primeiro leilão a um novo leilão aos moldes propostos, sem contudo os identificar. Segundo o comunicado, o despacho dirigido ao INPS foi assinado pelo Ministro do Estado e da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social e pelo Ministro das Finanças, do Fomento Empresarial e Ministro da Economia Digital. E neste momento temos em direto o Vice-Primeiro-Ministro Olavo Correia, que nos vai falar, portanto, sobre... Ainda não é possível o contato com o Primeiro-Ministro, mas voltamos depois para ver se vamos prosseguir com a conversa com o Vice-Primeiro-Ministro. O Ministério do Turismo e a Câmara Municipal da Boa Vista assinaram hoje o contrato-programa de requalificação urbana e ambiental de Salrei no valor de 125 mil contos. Carlos Santos enfatizou que, a somar este montante, o Ministério do Turismo disponibilizou mais 84 mil contos para a requalificação das principais artérias do centro da cidade. A jornalista Areta Barros. O Governo de Cabo Verde, através do Ministério do Turismo e Transportes e a Câmara Municipal da Boa Vista, assinaram um contrato-programa de requalificação urbana e ambiental de Salrei. Obras que vão dar uma nova visão à cidade, sublinhou o Presidente da Câmara Municipal, Cláudio Mendonça. Esse contrato-programa resultou da necessidade que a Câmara Municipal da Boa Vista encontrou e propôs ao Governo para dar uma nova abordagem, uma nova visibilidade, principalmente à cidade de Salrei, tendo em conta que temos uma cidade, do ponto de vista da sua requalificação e infraestruturação, ainda muito aquém do desejado, com problemas sérios a nível do saneamento básico, a nível do arruamento, a nível de calçamentos, a nível da rede sanitária. No total, vão ser destinados à requalificação urbana e ambiental de Salrei 209 mil contos, explica o Ministro do Turismo. Para complementar este projeto que hoje nós acabamos de financiar, nós temos uma iniciativa do Departamento Governamental do Ministério do Turismo de 84 mil contos. Ou seja, a somar aos 125 mil contos, temos 84 mil contos. Significa que para este projeto de requalificação das principais artérias da cidade, centro da cidade, Estoril, estamos a destinar 209 mil contos. Carlos Santos pede à Câmara Municipal para, juntamente com as infraestruturas de Cabo Verde, ter uma boa cooperação no sentido de se ter uma boa assistência técnica no desenvolvimento do projeto. Para a Ilha da Boa Vista são mais de 489 milhões de escudos para o período 2022-2026, sublinha o Ministro, que enumerou os projetos municipais com financiamento do Fundo do Turismo. Caso de requalificação do bairro de Boa Esperança, Centro Interpretativo, Requalificação Urbana do Rabil, Caminho Vacinal, Povoação Velha, Santa Mónica, Homestay e a requalificação urbana e ambiental da cidade de Salrei. Exatamente, agora vamos tomar a primeira notícia que falamos sobre os leilões do INPS. O Governo determinou a anulação do último leilão realizado pelo INPS, adequar os procedimentos dos próximos leilões, conferindo total transparência.
O comunicado do Governo escreve ainda que o Executivo determinou submeter o depósito a prazo do primeiro leilão a um novo leilão aos moldes propostos, sem, contudo, o identificar. Segundo o comunicado, o despacho dirigido ao INPS foi assinado pelo Ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social e pelo Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Ministro da Economia Digital. Em direto temos o Vice-Primeiro-Ministro Olavo Correia. Muito boa noite, Sr. Ministro. Muito boa noite, muito obrigado pela distinta oportunidade. Nós queríamos saber a decisão do Governo que determinou anular o leilão da NPS, portanto, teve a ver concretamente com o quê? Desde logo, informar que é um bom princípio que o NPS possa alocar fundos que são confiados para a gestão ao sistema financeiro através de um sistema competitivo, através de um sistema de leilões. É um princípio bom, é uma prática que é recomendada a nível internacional. O governo entende que esta prática de leilões deve ser continuada para o bem do sistema financeiro, mas também para o bem de uma melhor aplicação dos ativos que estão à guarda do INPS. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que todos os procedimentos, as regras, os critérios de avaliação em relação à seleção dos vencedores possam ser devidamente escrutinados e analisados. Em primeiro lugar, em concertação com o BCV, que também tem a seu cargo toda a gestão macroprudencial em relação ao risco do sistema financeiro cabo-verdiano, o BCV enquanto autoridade de supervisão de regulação e também enquanto garante do sistema financeiro cabo-verdiano, tendo em conta a importância do INPS enquanto a principal entidade gestora de ativos financeiros em Cabo Verde. Mas, por outro lado, também é fundamental que os procedimentos e as regras sejam partilhados com o sistema financeiro e com todos os eventuais interessados nos leilões, para que todos possam dar a sua colaboração, para que todos possam conhecer previamente as regras, os procedimentos e os critérios para a seleção, para que o sistema possa funcionar da melhor forma. Então o Governo entende que, tendo em conta que em relação aos primeiros leilões, os dois leilões, o primeiro e o segundo, que nós devíamos aprimorar, sobretudo, a participação das entidades interessadas nos leilões em relação aos critérios e a todo o sistema concursal, que o Governo decidiu recomendar ao INPS, que, no fundo, possa, em relação ao segundo leilão, possa anular esse segundo leilão. É muito importante esta recomendação ao Conselho Diretivo do INPS, anulação do segundo leilão, mas em relação ao primeiro leilão, tendo em conta que a liquidação financeira está feita, portanto, nós não recomendamos a anulação, mas na data de vencimento do primeiro leilão, portanto, quando da renovação do primeiro leilão, que esse primeiro leilão possa, no fundo, também ir ao encontro dos novos procedimentos que irão ser previstos e que irão ser aprovados para se proceder com os leilões. Portanto, anulação do segundo leilão, em relação ao primeiro leilão, na data de vencimento, quando for o momento da renovação, usar o novo enquadramento em relação aos leilões para se encontrar o novo vencedor, para se aplicar o sistema de leilões. A partir de agora, quais são os próximos passos? Os próximos passos, nós recomendamos ao Conselho Diretivo. O Governo aguarda que o Conselho Diretivo leve em conta as nossas recomendações, não é? E cumpra com as nossas recomendações para que o quadro a ser montado para se avançar com os leilões seja um quadro claro, transparente, do conhecimento de todos os participantes, do conhecimento do BCV, do Governo de Cabo Verde, para que, caso houver qualquer sugestão a ser feita, seja feita em tempo certo, mas isso não põe em causa as competências próprias de cada órgão, ou seja, o Banco Central é autónomo e independente, o NPS tem o seu órgão de gestão e o seu órgão de deliberação, o Governo também, portanto, cada órgão decide a seu nível, mas as três entidades que têm um poder legal e legislativo, o Governo, o BCV, que tem o poder de regulação e de gestão macroprudencial, mas também o garante da segurança financeira, e o NPS, que tem a seu cargo a gestão dos ativos, devem ter aqui uma atitude de alinhamento, de coordenação, de concertação, para que todo o processo seja feito, tendo em conta, digamos, vários interesses em causa.
a rentabilidade dos ativos, a sustentabilidade do sistema financeiro e também um quadro de transparência em relação à participação nos leilões para que depois os vendedores sejam reconhecidos e o sistema também dê confiança, que é muito importante. A confiança é muito importante para o sistema financeiro e todos nós estamos engajados e comprometidos com a promoção da confiança, da previsibilidade e da transparência na gestão dos instrumentos financeiros que estão a nosso cargo. Está certo, agradecemos então a sua presença neste Jornal da Noite para dar esclarecimento sobre, portanto, a decisão que o Governo tomou. Agradecemos e desejamos votos de boa noite. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Prosseguimos o nosso Jornal da Noite. O Grupo Parlamentar do PICV realiza jornadas parlamentares descentralizadas no município de Santa Catarina de Santiago e numa conferência de imprensa os deputados reivindicam investimentos mais estruturantes dos governos de Ulisses Correia e Silva para o desenvolvimento económico do Conselho e dar mais dignidade às pessoas da Ribeira da Barca, em particular os que pedem um porto naquela vila pescatória. Repórter Ângela Monteiro. Ainda não é possível o contacto, portanto, a peça da jornalista Ângela Monteiro. Nós prosseguimos aqui na praia com o nosso Jornal da Noite. O Governo tem comparticipado e continua disponível para continuar a comparticipar na participação cabo-verdiana nos Jogos Olímpicos de Paris. É o que defende o Instituto do Desporto e Juventude, que reagiu hoje às declarações de ontem da Presidente do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, dizendo estranhar tais declarações, considerando que são incoerentes. O Presidente do IDJ avançou igualmente que já foi aprovado um financiamento a atletas qualificados que pediram apoio diretamente ao Governo. Miriam Lopes dos Santos. O Instituto do Desporto e Juventude assegura igualmente que desde a primeira hora o Governo, através da tutela do desporto, mostrou total disponibilidade para mobilizar recursos diretos e indiretos para a melhor participação cabo-verdiana nos Jogos Olímpicos de Paris. Esqueceu-se que em fevereiro de 2023 o COC reuniu-se com o IDJ para apresentar o projeto conjunto Jogos Olímpicos Paralímpicos Paris 2024, orçado em 47 milhões de escudos. Estranhamente, o Comitê Olímpico ignora o facto de vários atletas de Cabo Verde terem participado em provas qualificativas para os Jogos Olímpicos através das federações nacionais com total suporte financeiro do Governo de Cabo Verde. Estando entre esses atletas qualificados as modalidades hoje de atletismo, boxe e judo. Ignora igualmente que a primeira qualificação de Cabo Verde só aconteceu há pouco mais de um mês, com o atleta David Pina, e as demais foram concluídas por convite, sendo o último obtido há cerca de uma semana atrás, fechando a delegação de Cabo Verde com 7 atletas. Neste período, o Comitê Olímpico Cabo Verde em nenhum momento informou o Governo dos resultados da campanha em curso para a presença de Cabo Verde em Paris e tampouco nenhuma solicitação ou manifestação de falta de recursos financeiros foi colocada ao Governo. Para o presidente do IDJ, José Eduardo dos Santos, o Comitê Olímpico Cabo-Verdiano esqueceu-se que a participação cabo-verdiana nos Jogos Olímpicos vem de um ciclo de qualificações e participações em eventos internacionais. Estivemos disponíveis desde o primeiro momento em qualquer financiamento que o Comitê Olímpico precisasse, sentarmos à mesa e fecharmos o acordo. Portanto, primeiro fomos surpreendidos pela positiva. Já têm os 25 milhões que precisam. Temos um projeto de 47 milhões, como disse. Temos em mãos esse projeto. Todas as qualificações foram feitas com o apoio do Governo. Os Jogos Olímpicos não são apenas os Jogos. Os atletas, para chegarem lá, precisam de se qualificar. E as qualificações foram feitas com o apoio do Governo durante 3 anos. Desde a semana passada foi aprovado, conforme o Instituto do Desporto e Juventude, um apoio pedido diretamente por atletas que integram a delegação cabo-verdiana aos Jogos de Paris. O Governo estava a participar desde o início e continua disponível para participar. Pois se o Comitê Olímpico tivesse conseguido menos do que esse valor e precisasse completar o valor, quem completaria seguramente é o Governo. Assim tem sido praticamente em todas as delegações desportivas. Como disse, nós estivemos sempre disponíveis e estamos disponíveis. Aliás, nós aprovamos na semana passada, isto ainda não foi comunicado, mas aprovamos um apoio aos atletas, diretamente aos atletas, porque temos atletas qualificados que pediram
pediram-nos diretamente apoio ao governo e, como as suas federações não estão neste momento a conseguir responder, nós vamos responder por essas federações ao pedido desses atletas. Em comunicação à imprensa, o IDJ defendeu igualmente que entre os principais parceiros financeiros assegurados pelo Comitê Olímpico estão empresas públicas e semipúblicas, ou seja, com participação do Estado. E a Federação Cabo-Verdiana de Desporto Adaptado, FECADA, tem em curso na ilha de São Nicolau, no Conselho de Tarrafal, uma ação de capacitação de gestão e governança desportiva, organização de eventos de desporto adaptado. A ação de formação tem duração de 5 dias e acontece no Centro Cultural Paulino Vieira. É uma ação que está destinada aos docentes de educação física, dirigentes esportivos e profissionais da comunicação social, como nos reporta o jornalista Rony Brito. Para o formador Idélio Mendes, a ação de capacitação, que tem uma carga horária de 10 horas, tem como objetivo capacitar os formandos de técnicas básicas sobre a gestão desportiva, princípios de governança e organização de eventos. Conforme a mesma fonte, espera que os formandos não deixem os conhecimentos no papel, mas sim que coloquem em prática tudo o que irão aprender durante esses 5 dias de formação. Que isso que fica só na teoria, que isso vai para a prática, porque produzindo, experimentando, tentando, pôr ele em prática, você tem noção e você tem experiência de cada dia melhora em relação à criação de eventos ou promoção de eventos do tipo. Para além de aprender como se realiza um evento esportivo adaptado, os formados também terão a oportunidade de conhecer como poderão trabalhar com pessoas com deficiência, realça Idélio Mendes. Nós também fala um pouco sobre forma de trabalho com pessoas com deficiência. Metodologia, ele é que nenhum segredo, gosta de trabalho, está pesquisa, está qualquer método. Às vezes põe em prática, ou seja, dê oportunidade para que as pessoas com deficiência pratiquem desporto e, claro, com orientação de profissionais. Também tem prática. Exatamente. Concretamente, aquele técnico Jordan se fala mais em parte teórica em termos de organização de eventos. A mim também fala e põe formandos para pega, sente, que não trabalha com pessoas com deficiência. A sessão de abertura desta ação de capacitação dirigida aos professores de educação física, dirigentes esportivos, entre outros funcionários públicos sediados no Conselho do Tarrafal, contou com a presença do vereador do Pelour do Desporto, Adir Cruz, que congratulou-se com a realização desta ação formativa, que, segundo afirmou, a formação é uma mais-valia para o desporto adaptado no Conselho. Antes de mais, para parabenizar a FECADA, a Federação Cabo-Verdiana de Desporto Adaptado, desde a primeira hora mostrou interesse na vinda daquela formação ali, na capacita que os jovens ali, não tem professores de educação física, também tendo em conta, não tem atletas de cuidados especiais ali no município. Já recentemente se foi participar no Campeonato Nacional, não tive 9 medalhas, não tive 5 de ouro e 4 de prata. Não estou com capacitação dos jovens de forma a trabalhar mais que os atletas de preparar-se para competir a nível nacional. A ação de capacitação em gestão e governança desportiva, organização de eventos, desporto adaptado, é promovida pela Federação Cabo-Verdiana de Desporto Adaptado em parceria com a Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau. A ação de formação conta com a participação de 15 formandos e decorre até a próxima sexta-feira. O presidente do Partido Popular confirma a candidatura do seu partido nas eleições autárquicas de 2024. Uma decisão saída do encontro quinzenal do partido que decorreu esta tarde na Praia. Saúde e Justiça foram outros tópicos que estiveram em discussão. Amândio Barbosa Vicente desafia o Conselho Superior da Magistratura Judicial a abrir um inquérito para punir os que, segundo o mesmo, foram responsáveis pela prescrição do processo crime que envolve um juiz acusado de atropelar mortalmente uma criança em 2006 no bairro de Pensamento, na Nivaz. Os dirigentes do Partido Popular questionaram a lentidão da justiça e, consequentemente, pendência e prescrição dos processos, como é o caso do processo crime contra o arguido Alcides Gomes Andrade, acusado de homicídio negligente, e que o presidente do PP pede responsabilização. Nota pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, que abre um inquérito
para saber de quem é que guarda aquele processo de atropelamento daquela criança para parte de um juiz e que, no fundo, contribui para a denegação de justiça. Ali tem um caso de disciplinar, de não cumprimento de deveres laboral, e isso significa que aquele alguém que guarda aquele processo na gaveta comete uma infração disciplinar e deve penalizado. Amândio Barbosa Vicente fala ainda na necessidade de eleger Procurador-Geral da República e não nomeação, como tem sido prática, para que haja separação de poderes sobre a saúde. O presidente do Partido Popular cita o bastonário da Ordem dos Médicos sobre a falta de pessoal e, como solução, aponta e apela ao Estado a firmar parcerias com países vizinhos. De que ainda nós é capaz de ter uma saúde de qualidade na Cabo Verde. Então, não está pela Estado de Cabo Verde para, se possível, fazer uma parceria com o Estado de Senegal no sentido de melhor evacuação para Dakar, que Monte Calverdiano se junta esse dinheiro também para se conta própria. Quanto às eleições autárquicas, Amândio Barbosa Vicente confirma a candidatura do seu partido, pelo menos para as assembleias municipais. O certo é manuta candidata na diversas localidades para a Assembleia Municipal. Agora, candidatura à Câmara ainda não se sona no debate, não está presente a candidatura na que é Praia, Boa Vista, certeza. Depois tem que os outros que não está a job. O presidente do Partido Popular desafia ainda os cidadãos que queiram contribuir para o desenvolvimento dos seus municípios a se juntarem ao seu partido. As listas do PP devem ser apresentadas assim que forem confirmadas as candidaturas. E o grupo parlamentar do PCV realiza jornadas parlamentares centralizadas no município de Santa Catarina de Santiago. E numa conferência de imprensa, os deputados reivindicam investimentos mais estruturantes do governo de Ulisses Correia e Silva para o desenvolvimento económico do concelho e dar mais dignidade às pessoas da Ribeira da Barca, em particular os que pedem um porto naquela vila pescatória. A repórter Ângela Monteiro. Em jornadas parlamentares descentralizadas, os deputados do PAICV estiveram na Universidade de Santiago e em várias localidades do município de Santa Catarina, incluindo a Ribeira da Barca. E numa comunicação aos jornalistas, o PAICV pede mais investimentos estruturantes por parte do governo de Ulisses Correia e Silva para a alavancagem da economia no concelho e que se encontram dentre os compromissos assumidos pelo governo, mas não cumpridos até agora, de modo que as pessoas possam conter os desafios do desenvolvimento, assegurou o porta-voz dos deputados Armindo Freitas. Sobretudo para cumprimento de propostas desse governo ali, que se aterraça desde 2016. Não entende, mas já é hora de realizar, nomeadamente, estrada que te liga Saltos, Pingo Chuva, Ribeirão Isabel até a Ribada, estrada asfaltada Fundura, Ribeira da Barca, estrada asfaltada Cabeça Carreira, Ribeirão Manuel, Tomba Touro, e também conclusão de que a estrada Tomba Touro, Charcos, Achada Leite, Charcos e Ribeira da Barca. Freitas ainda apontou o dedo também a várias outras promessas por cumprir do governo central e local. Caso concreto diz a construção de um cais de pesca na Ribeira da Barca, sendo também uma reivindicação antiga dos populares desta vila pescatória. Onde que te estimula mais investimentos, pessoas que têm mais rendimento, têm emprego, têm riqueza e para famílias de facto de Santa Catarina e particularmente de Ribeira da Barca passa a viver com mais dignidade. Esse governo não lhe promete, sobretudo, que o porto de Ribeira da Barca não tem entende, mas é momento, sobretudo, porque há sinais de investimentos privados e não tem entende, mas por um lado o governo deve criar condições para estimular mais investimentos privados no setor de pesca, mas também construir infraestrutura que te sirva de suporte. Grupo parlamentar do PAICV no terreno para constatar em loco os compromissos assumidos pelo governo e até agora não cumpridos, acompanhado de perto pelo presidente do PAICV, Rui Cimento. E o Presidente da República iniciou hoje uma visita de trabalho a Santo Tomé e Príncipe,
onde vai manter contactos com responsáveis guineenses e também com a comunidade cabo-verdiana em Santo Tomé. Esta tarde tinha previsto 2 encontros com a comunidade cabo-verdiana. Em Santo Tomé, para acompanhar a visita do chefe de Estado, está o enviado da rádio da RTC a Santo Tomé, André Brito, que traz mais detalhes neste jornal. No primeiro dia de visita a São Tomé e Príncipe, o chefe de Estado cabo-verdiano foi recebido no Palácio do Povo pelo seu homólogo são-tomense. José Maria Neves afiança que São Tomé e Príncipe representa muito por Cabo Verde. Daí esta visita no momento em que os dois países celebram os 49 anos da independência. Traduz-se num sentimento de gratidão. Nós temos das mais importantes comunidades cabo-verdianas espalhadas pelo mundo aqui em São Tomé e Príncipe. E esta visita é um dever de gratidão pela forma como receberam e pela forma como os cabo-verdianos foram também integrados. Sabemos que os desafios em relação à comunidade cabo-verdiana aqui em São Tomé são enormes, mas têm a ver com os constrangimentos, os desafios da própria sociedade são-tomense. Para o mais alto magistrado da nação santomense, Carlos Manuel Villanova, a história de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe se confunde não só pelos laços daquilo que foi a imigração, mas sim pelo contributo que os cabo-verdianos têm dado no desenvolvimento da terra do cacau. Mas a nossa história começou há muito tempo. Nós temos uma história que se confunde. Eu já o tinha dito quando da visita ao vosso país em março de 2023. O nosso ciclo de vida, que se baseou nas roças, é, de alguma maneira, composto pelo vosso ciclo de vida, que nos ajudou a construir o património que hoje temos. José Maria Neves frisou que é preciso continuar as relações. Cabo Verde está pronto também para, junto com as autoridades santomenses, resolver os desafios da comunidade cabo-verdiana aqui residente e não só elevar os laços de cooperação, sobretudo no que tange à economia azul, em que Cabo Verde é bem referenciado a nível dos Palopes. A terminar o nosso Jornal da Noite de hoje, São Vicente foi palco esta terça-feira de uma conferência sobre o Morro Branco, zona militar e avenida marginal, zona hoteleira, comercial e Morro Branco, no âmbito do ciclo de seminários sobre a orla marítima do Mindelo. No segundo painel de hoje sobre a orla marítima, apresentado pelo jurista Belarmino Lucas, a volta da legislação aplicável ao setor, a porta-voz do encontro, Fátima Monteiro, entende que são várias entidades que participam na gestão da orla marítima e nem sempre existe alguma coerência no que toca à lei que é aprovada pelos diversos governos, levando muitas vezes a algumas contradições. Albertino Brito. No segundo painel de hoje, o jurista Belarmino Lucas falou sobre a legislação aplicável à orla marítima, em que a porta-voz Fátima Monteiro, depois de ouvir o apresentador, diz que é preciso melhorar esta lei. Há lacunas e há contradições e, portanto, é importante que se faça um levantamento de tudo o que é legislação aplicável e que depois, para se perceber melhor o que é que faz falta trabalhar e o que é que poderá ser melhorado, não é? De maneira a que a gestão da orla marítima seja uma coisa bastante mais eficaz e que realmente tenha em consideração todas as exigências, os requisitos que hoje em dia, inclusivamente no âmbito das recomendações das Nações Unidas, devem ser aplicadas à gestão das orlas. Gestão e ordenamento, claro. É que, segundo Fátima Monteiro, a principal preocupação está ligada à ocupação ou alienação dos 80 metros que constituem a orla marítima na legislação cabo-verdiana. Tem-se verificado que há construções que são autorizadas, isso a lei até contempla, mas há também alguma alienação ou venda de terrenos que estão dentro desse perímetro. Houve algum debate relativamente a essa matéria. O Dr. Belarmino Lucas foi claro que tudo o que seja domínio público do Estado, a partir do momento em que foi aprovada a legislação que proíbe a alienação, portanto a venda de terrenos, tudo o que vier a ser feito deve ser considerado ato jurídico nulo. Foi mais nesse sentido, sim. Em relação ao Morro Branco, zona militar,
Fátima Monteiro diz que a construção de uma base naval para a guarda costeira naquela área é um assunto que tem merecido alguma atenção em vários setores, daí o agendamento deste tema para o encontro de hoje. Porque temos gente bastante qualificada que já trabalhou com a ENAPOR e, portanto, o Morro Branco não faz parte da área de jurisdição portuária, mas de qualquer maneira há estudos que foram feitos para a ENAPOR relativamente a essa área e que consideram que é propícia para a construção de um novo porto, até com alguma dimensão, seja civil, seja militar. No caso da ENAPOR estavam a pensar fazer a expansão do Porto Grande para a zona do Lazareto, portanto da proximidade do Morro Branco, que não foi avante, mas as condições continuam lá e nós achamos que, sendo a primeira região militar, estando, e é antiquíssima, não é uma questão pós-independência, é anteriormente à independência, aquela zona foi sempre uma zona militar, que faria sentido, sendo a Guarda Costeira uma força militar, que se coordenasse com a existência da primeira região militar no Morro Branco e de haver condições propícias para a construção de um eventual porto nessa zona. Foi mais uma conferência no âmbito do ciclo de seminários sobre a orla marítima do Mindelo, num debate alargado sobre a requalificação da Baía do Porto Grande. Para hoje foram apresentados e debatidos Morro Branco, zona militar, e Avenida Marginal, zona hoteleira, comercial e seção 1, Morro Branco. E uma notícia chegada há momentos à nossa redação. O Primeiro-Ministro inaugurou hoje 2 sistemas de abastecimento de água nos municípios de Santa Catarina e São Salvador do Mundo. Um projeto orçado em mais de 100 mil contos que permitem às populações mais vulneráveis terem acesso ao líquido precioso. Ulisses Correia e Silva afirmou que o Governo continua comprometido em mobilizar e aumentar a disponibilidade de água para o consumo e para a agricultura e, consequentemente, implementar o Programa de Eficiência Hídrica e de Gestão das Perdas. A repórter Ariana Miranda com mais detalhes. Em Santa Catarina, 336 habitantes da localidade de Junco beneficiam diretamente do sistema ora inaugurado, que incluiu a construção de 8.385 km de conduta, 2 reservatórios, uma estação de bombagem e um posto de transformação, financiados pelo Executivo no valor de mais de 44 milhões de escudos. Em São Salvador do Mundo, o investimento vai impactar na vida das populações de Picos Acima, Leitão Grande e Achá de Leitão, desmobilizando os autotanques e reduzindo os custos associados. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que presidiu a inauguração dos sistemas, afirmou que os investimentos vão melhorar a qualidade de vida das pessoas, sobretudo das mulheres que percorrem distâncias para terem acesso ao líquido precioso. Na Junco, esse fulano está acostumado a apanhar água longe, nas chafariz, às vezes no autotanque. Era muito mais caro, era muito mais canseira. E mulheres que normalmente é colocado naquele espírito de sacrifício para um bem básico. E a hora que a água chega nessas casas, muda de facto tudo. Não se pode contar que o governo só continua na mesma linha de política para não conseguir atingir maior ambição, que não só tem acesso, mas tem mais quantidade de água por pessoa. E não define que a meta chega a 90 litros por pessoa e em alguns lugares já não está próximo, em outros lugares já não ultrapassa para não conseguir casas dos bem. O autarca salvadorenho e a vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Santa Catarina realçaram a importância das pessoas terem acesso à água em municípios com grande percentagem de meios rurais, onde a população dedica-se sobretudo à agricultura. Portanto, a população de Picos Acima, eles recebem as obras ali com amor, com carinho, eles se cuidam, eles não usam água de forma racional, eles não usam aquilo que não precisa, mas água na torneira é para não beber, para não cozinhar, para não tomar banho, para não poder estar mais descansado, mas não consumir água com responsabilidade, para nós é um bem precioso, é um bem que custa. O projeto de sistemas de abastecimento de água nos municípios de São Salvador do Mundo e Santa Catarina aproveita ainda outro investimento do governo em Porto da Ribeira da Barca, permitindo que a água dessalinizada chegue a outras localidades do interior de Santiago. E quando são 19 horas mais 34 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 9 de julho de 2024. A todos os ouvintes, desejamos votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio Cabo Verde. Boa noite.
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.